Na semana que passou, o ministro Edson Fachin mandou investigar uma parte importante, uma parcela importante da elite política brasileira. Mandou abrir investigação contra 8 ministros do governo Temer, o que mostra que aquela farsa do impeachment, fundamentada numa acusação de corrupção contra o governo anterior, cai por terra porque os dois governos se equivalem, são exatamente do mesmo peso, ou seja, se fundamentam no mesmo sistema. Também tem 24 senadores desta Casa investigados, 39 deputados federais, 6 prefeitos de capitais e um grande número de pessoas sem prerrogativa de foro, portanto, que vão responder na primeira instância, entre eles os ex-presidentes da República vivos, que estão aí até hoje. Trata-se de um número muito importante, um número expressivo da representação política do país. E isso merece uma reflexão do Parlamento. Creio eu que é chegada a hora de refletirmos e tomarmos posição. Como explicar tanta gente citada, investigada e outros já condenados no âmbito da Operação Lava Jato? Olha, eu já me referi algumas vezes aqui que a corrupção no Brasil não é um desvio de conduta pessoal. Trata-se de um sistema, de uma associação entre o público e o privado. A corrupção não se dá de maneira unilateral, tem que ter o corrupto e o corruptor. Por isso que os crimes são de corrupção passiva e corrupção ativa. Ou seja, tem que ter o agente do Estado e também o agente da iniciativa privada para o crime se consumar. Esse sistema é estruturado, não é? Um sistema estruturado e eu diria que vem de longas datas. O chefe da organização do Odebrecht, Emílio Odebrecht, sucessor de Norberto Odebrecht, que é o fundador dessa grande empresa brasileira, ele declarou que não há nenhuma novidade no que está acontecendo. Isso já acontece há mais de 30 anos. Acontece há 30 anos. Eu diria há muito mais de 30 anos. Eu acho que tem 3 momentos em que a construção civil no país deu um salto gigantesco. A construção de Brasília, as grandes obras da ditadura, como a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, Itaipu, a Angra dos Reis, enfim, as grandes obras que fizeram com que houvesse um grande crescimento dessas empreiteiras e, por último, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula e Dilma. Então, esses são os 3 momentos que alavancaram as empreiteiras da área de construção civil no Brasil. E elas cresceram associadas ao Estado. Elas não cresceram em função da disputa, da concorrência, não. Foi em função do apadrinhamento, do aconchego dos agentes do Estado. E aí se instituiu, há muitos anos atrás, a propina em vez da concorrência. Portanto, a nós nos cabe uma decisão. O Congresso não pode continuar recepcionando essas propostas de reforma da Previdência, reforma trabalhista, como se os responsáveis pela crise que o país está vivendo, pelo atraso econômico, pela paralisação econômica, fosse dos trabalhadores, ou dos pensionistas, ou dos aposentados.
Essa gente não tem nada a ver com a crise, eles não são responsáveis pela crise, portanto, por que reformar esse sistema e não reformar o sistema que deu origem à crise, que é esse sistema de associação entre o público e o privado? E só quem pode mudar esse sistema é o Congresso, através de uma reforma política. Era hora do presidente Temer, se ele fosse desejoso de se credibilizar diante da sociedade, se juntar ao Congresso para promover a reforma política e mudar o sistema que está aí. Para mudar esse sistema, o Congresso sabe, os deputados sabem, mas nós temos que fazer uma reforma que seja de interesse da sociedade brasileira e não dos interesses daqueles que são detentores de mandato hoje. A reforma teria que corresponder aos anseios e mudar radicalmente o sistema político. Mas antes que a gente avance na reforma política, e a gente tem discutido isso aqui no Senado, e dar um passo adiante, 2 para trás, nós poderíamos, de imediato, fazer uma agenda positiva para a sociedade, aqui o Senado, fazer uma agenda e colocar em votação o fim do foro privilegiado. Eu tenho certeza que a sociedade aceitar isso de bons olhos, que o Senado tome a iniciativa de colocar ainda esta semana em votação o fim do foro privilegiado, para acabar com isso, mandar todo mundo para a primeira instância e também acabar com os vazamentos de informação nos processos judiciais. Os vazamentos de informação, eles privilegiam alguns e terminam prejudicando gravemente outros. Portanto, nós temos uma proposta de lei do Senado, a 141 de 2012, que tramita aqui na Casa, em que prevê o fim do segredo de justiça em processos de agentes públicos. Então, uma vez levantado o segredo de justiça, todos passariam, então, a ter exatamente o mesmo direito. As informações todas estariam disponíveis para a sociedade, e não da maneira que nós estamos vendo hoje. Os vazamentos são seletivos e, aos poucos, não é? A cada dia surge um novo vazamento envolvendo mais de uma personalidade. Portanto, o que é que está em jogo nesse momento? Que o Senado, o Congresso, tome a iniciativa de apresentar uma proposta, uma agenda positiva para a sociedade, uma agenda de transformação, de mudança e de reforma política. Não dá para a gente sair dessa agenda, porque quase todos os partidos dessa Casa estão sendo investigados, ou agentes dos partidos, militantes desses partidos, estão sendo investigados, parlamentares desses partidos, é o PMDB, é o PSDB, é o meu partido, do meu partido também, de todos, do PPS, enfim, e até da Rede, que é um partido recém-fundado, tem também agentes políticos da Rede que estão sendo investigados. Portanto, na hora que você dá um balanço, que quase a metade, um terço do Senado está sendo investigado, uma quantidade de deputados federais que ultrapassa 10% da Câmara também. Então, só tem uma saída: acenarmos para uma agenda que atenda às aspirações, que faça a mudança no sistema político para acabar com esse sistema do é dando que se recebe e do sistema de propina e de caixa 2 que prevalece até hoje. Reduzindo os custos da campanha, mas reduzindo drasticamente, é essa a única maneira, como fazem em outros países. Os custos das campanhas eleitorais na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Canadá, são quase insignificantes diante dos custos da campanha no Brasil. Portanto, nós nos inspiramos em tantas coisas dos países industrializados. Por que não nos inspirarmos no seu sistema político, reduzindo os custos de campanha, para que deixe de acontecer essa tragédia que nós estamos vivendo, que compromete quase 50% da representação política. Portanto, senhor presidente, era isso. Insisto na reforma política, esse é o momento. Insisto que o Senado tenha uma proposta de agenda positiva para superarmos as dificuldades que nós estamos vivendo. Obrigado, presidente.